Paz de Cristo. Tudo bem, meu irmão? Deixa eu ler um texto para você. Vamos ver o que o Senhor ele nos fala hoje. Se encontra em Josué de capítulo 7, versículo 21. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Como vocês podem ver, aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, aqueles 200 ciclos, né? Ali de ouro, que realmente ele pegou 200 ciclos, se não me engano, está escrito aqui 200 ciclos de prata, né? Na verdade, ele pegou, quem pegou? Acã pegou, né? Acã, ele pegou, e o dito do Senhor para Josué quando fosse conquistar Jericó, não era para pegar nada, era para realmente queimar, destruir tudo. E nós podemos ver que para eles, nesse tempo, era tido como idolatria, principalmente aquela capa babilônica. E nós podemos ver ali naquele contexto que por causa do erro de Acã, do pecado de Acã, de ter pegado aqueles objetos, cobiçado aqueles objetos, ele escondeu, né, dentro de sua tenda, na sua casa, ali na terra, no lugar mais oculto, no lugar mais escuro, bem escondido. Nós podemos analisar que tudo aquilo que está em oculto, como disse Jesus, pela luz será revelado. Nada fica em oculto. Mas aquilo que se mantém em oculto por sua pessoa, assim como Acã fez, você pode ver que a família de Acã, ele, toda a família dele foram realmente destruídos por causa disso. Destruídos, né? Nós podemos analisar que tudo aquilo que está em oculto, que está escondido, pode trazer destruição. Pode trazer grande desastre para a nossa vida. E nós sabemos que existem muitas coisas que estão escondidas, que estão no oculto. Podemos analisar que a nível consciente você está a par do que está acontecendo, mas a nível subconsciente, né, consciente segundo a ciência, você está a par de tudo que está acontecendo de sua vida, do seu interior, de 7 a 10%, podemos dizer isso, mas a nível subconsciente ainda tem 90% para ser realmente analisado dentro do seu interior. A ciência explica isso. Agora, a nível subconsciente, você não está a par do que está acontecendo. Então você precisa da luz, você precisa do Senhor, você precisa do Espírito Santo para te revelar tal coisa. Talvez você é baixo, mesquinho e você nem sabe. Talvez você tenha idolatria aí dentro, que idolatria é o pecado de avareza, é a pessoa que é avarento. E às vezes você tem realmente este erro dentro de si, você nem sabe, você olha só para si mesmo, você é uma pessoa egoísta, não olha para as outras pessoas, não tem, tudo que você tem é só para você mesmo, você não partilha com ninguém, então é um egoísmo isso. E nós podemos ver que o pecado realmente de avareza é o pecado de idolatria. É idolatria. Idolatria não é só aquilo que muitos cristãos entendeu ao longo da história sob, às vezes,
ter que adorar alguma imagem de escultura, alguma coisa assim, e por aí afora vai. Não, isso daí é realmente um nível muito ainda raso de idolatria, mas existem níveis profundos de idolatria, né? Você ama demais o dinheiro, você quer só para si, né? Existem coisas que te destroem, que te corroem por dentro. Pode ver que isto se torna um parasita na tua vida. Um parasita, porque suga a sua vida, suga a sua alma, suga o seu tempo, suga absolutamente tudo de sua vida. É um parasita, filho. E isso corrói, destrói você interiormente, exteriormente, como jogos, vícios, pornografia e por aí afora vai. Então, existem muitas coisas que arrasa com a vida de um homem, que toma, que arranca o amor do homem. E você pode ver que Acã, ele cometeu isso, e isso ficou de que forma? Ficou oculto, ficou escondido. Dentro do homem existem nebulosidade, dentro do homem existe escuridão dentro do homem. Dentro do homem tem escuridão. Agora, quando você entra num quarto para faxinar um quarto, você primeiro abre as janelas, você acende a luz, né? E tendo uma luz, que é o Espírito Santo, ele ajuda a revelar aquilo. Agora, você não vai entrar num quarto e fazer uma faxina dentro de um escombro escuro. Para tirar a sujeira, tem que haver claridade. Então, nós temos que realmente ter o Espírito Santo de Deus para clarear tais coisas em nossas vidas, para que podemos remover isso. E já está na hora de fazermos isso. Nós temos que fazer isso se faz necessário em nossa vida. Você não pensa que você é só luz. Você não pode pensar isso. Os homens ascensos, os homens iluminados, são os homens realmente assim que têm uma patente espiritual evoluída. Homens que evoluíram já espiritualmente e estão realmente, como se diz assim, num relacionamento mais profundo com Deus, mais profundo com o Senhor. E nós encontramos poucos desses homens. Agora, nós estamos às vezes dentro de nós lidando com trevas ainda, lidando com escuridão ainda. É isso que acontece conosco. E isto às vezes pode nos corroer, pode nos destruir às vezes, se a gente não tratar disso. Então, existe tratamentos para isso. Todos nós passamos por isso. Passamos por essas questões na vida, né? Então, a escuridão, ela existe. E às vezes ela se encontra também dentro de você. É uma parte de você. Ela faz parte. E precisa ser realmente mexido com isso, precisa ser tratado tudo isso. Nós podemos tratar tudo isso. Nós podemos ver ali que em Israel, o povo ali no livro do profeta Ezequiel, ele diz, o livro do profeta Ezequiel é o que está escrito lá. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é Ezequiel 8, uma coisa assim. Aí está escrito lá, vai lá e cava para você ver, filho do homem, na parede do santuário, quando ele cavou, né, veja as grandes profanações, o que o povo está cometendo. Então tinha vários deuses ali, né, uma idolatria. Ou seja, ele cavou na parede para olhar o que estava do lado de dentro, é o que estava oculto, é o que está escondido. Às vezes, muitas das vezes, é o que ninguém sabe, e às vezes nem você sabe. Nem você, nem a sua pessoa sabe. Existem, podemos dizer assim, muitos profetas aí que revelam a vida dos outros, mas ele não revela a dele própria. Ele está, às vezes, recebendo revelações. Não estou dizendo que isso não é de Deus, é claro que é. Só que ele revela a nível muito raso. A vida dos outros é revelado na igreja, mas e a vida dele própria?
Ele não consegue revelar para ele o que está lá, a nível subconsciente, na vida dele. Ele não consegue. Entendeu? Então ele precisa vasculhar isso. Para quê? Para interagir mais com a luz. Para interagir mais com Deus. Para que ele seja realmente uma pessoa iluminada e abençoada. Você pode ver, por exemplo, escuridão no homem. Por exemplo, o medo é uma escuridão. Você pode ver ali no Jardim do Éden que quando eles pecaram, que Deus foi lá visitar eles, Adão e Eva, o que foi acometido ali? O que aconteceu ali? Eles fugiram e eles tiveram medo. É uma das coisas que aconteceu ali. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O medo. O medo pode-se dizer que ele é quase que o oposto da fé. Pode-se dizer. Porque às vezes o oposto da fé é não ter fé. Né? Mas na verdade é porque você no seu interior você tem medo. Entendeu? Então nós devemos ser mais ousados. Quando se tem o Espírito Santo e quando se tem realmente amor e esse sentimento está ali vibrando no seu coração, você consegue lançar fora o medo. Você se torna uma pessoa ousada. Você se torna uma pessoa realmente com coragem. Entendeu? E às vezes você tem medo. Olha para você ver o mundo em que estamos vivendo hoje. É um mundo de densas trevas, é um mundo de medo. Porque se tem medo do coronavírus, se tem medo de tantas outras coisas, medo de ser assaltado, medo de morrer, você tem medo de muitas coisas no mundo. Te provocam medo. É isso que acontece com a humanidade. E isso provoca a síndrome do pânico. O medo realmente provoca a ansiedade. Ou seja, o medo ele é a causa de muitas coisas. E Deus não quer que você esteja com esse sentimento, mas que você tenha coragem. Que você tenha coragem. Se for para você andar, por exemplo, num pedaço de madeira aqui, num pedaço de ripa, e eu pôr esse pedaço no chão, ou 20 centímetros para você caminhar, às vezes passar de um banquinho para o outro, né, colocar ele em cima, você consegue, mas ou seja, você aí nesse ponto você não tem medo. Mas se eu levantar ele às vezes da altura de um poste, 15 metros de altura aí, 20 metros de altura que seja, se for para você passar dele de um lado para o outro, você não passa. Aí você não tem coragem para isso. Entendeu? Porque existe um desenvolvimento para aquilo. Existe realmente um treinamento de altura, né? Para que você não tenha medo mais. Eu mesmo, quando comecei no meu trabalho, eu mexia muito com altura. No começo, tive medo. Mas depois, eu me desenvolvi nisso. Entendeu? Aí a altura já não era mais um problema para mim. Já não era mais um problema. Mas o que isso causa? Isso também pode causar bloqueios espirituais em sua vida. É isso que acontece quando realmente se tem esse sentimento. Entendeu? Então você tem que jogar realmente o medo para fora. Quando for realmente orar, quando for buscar o Senhor, quando for realmente ali na sua na área da meditação, seja o que for que você for fazer, se relacionar com o mundo espiritual, com o Pai das luzes, vai com ousadia, vai com certeza, vai com coragem. É isso que temos que ter, coragem. Entendeu? Vai ali, eu preciso de uma resposta, eu vou ali orar e eu vou ter essa resposta. E Deus vai te dar. Quando se lança fora o medo, se tem fé. A fé pode atuar. Você viu o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele caminhou sobre as águas, ele teve o privilégio disso. Você conhece aquele texto lá. Mas, quando Pedro, ele sentiu medo, ele foi afundando. Gradativamente, ele foi afundando. Devagar.
Ele não afundou de uma vez, assim, quando ele sentiu medo, tchum! Não, ele foi afundando aos poucos. Entendeu? O medo, ele te afunda. Ele causa a síndrome do pânico, a depressão. Por que vem a depressão, a síndrome do pânico? Por que esse pavor? Por causa do medo. Isso ocorre. Você não está mais uma pessoa estável, você está com medo dessa dívida, desse problema de ser morto, você foi às vezes jurado, ou você está com medo dessa doença, seja o que for. Esse às vezes é o sentimento de muitas pessoas. Isso está no coração dessa pessoa. Agora, quando você atua com um verdadeiro amor no Espírito Santo, você lança fora todo esse medo, todo esse anseio. Então isso é uma coisa que está oculta, está aí escondido. Assim como Israel cometeu todas aquelas, como se diz assim, aquelas profanações, o que ocorre dentro de uma profanação? A profanação ocorre na onde? No santuário. É ali que ocorre uma profanação. E onde está esse santuário? Esse santuário é a sua pessoa. O altar de Deus é o seu coração. O santuário, o templo é o teu corpo. É o teu espírito. É onde vem habitar o Espírito Santo. E aí não pode ter profanação. Então você precisa realmente lidar com uma vida sem ser superficial. Muitas pessoas são superficiais demais. Ele não é sincero nem consigo mesmo. E se ele não é sincero consigo mesmo, ele não é sincero com as pessoas. Nem com a esposa, nem com a família. Ele não é. Então nós devemos vasculhar e analisar tudo isso. Olha para si mesmo. Olha para o espelho. Converse com você. Seja sincero. Deus ele vai te abençoar grandemente quando se atua com sinceridade. Com sinceridade. Você não tem que fazer como Adão e Eva e esconder de Deus. Não. Pode ter cometido o erro que for, feito o que for. Não, se apresente diante do Senhor. Se apresente diante do Senhor. E você vai ver que Ele vai te dar a bênção que você tanto quer. A maior bênção, a bênção de todas as bênçãos é realmente ter o Senhor em sua vida. É você e Ele se tornar um só. Uma pessoa só. Assim como um casal, quando se casa, eles se tornam um só. Assim é o Senhor com você no Espírito. Quando você realmente está com Ele. Quando Ele está em você e você nele, se torna um só. Não vamos fazer como Acã. Vamos revelar essa escuridão. Não deixe nada oculto. Age com sinceridade. Seja sincero. E Deus vai te abençoar em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Não esconda nada, pois nada é escondido diante dos olhos de Deus. Tudo está realmente revelado, patente, claro, diante do mundo espiritual. Por isso, exponha-se para o mundo espiritual. E eu tenho certeza que você será uma grande bênção. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero você para o próximo vídeo. Inscreva-se nesse canal, ficarei muito feliz de ter você comigo. E te agradeço muito por ter ouvido esta mensagem e por ter ouvido várias mensagens que prego aqui pelo YouTube. Que Deus te abençoe e estamos juntos sempre. Graças a Deus. Até o próximo vídeo.